Frequentemente muitas pessoas me perguntam: como posso ficar cheio do Espírito Santo? Nós recebemos a ordem de ficar cheios, mas como vamos obedecer? Como a presença e o poder do Espírito Santo podem se tornar reais em nossa vida? Este é o ponto-chave do problema. É interessante que em nenhum lugar na Bíblia nos dá uma fórmula clara e concreta de como ficar cheio do Espírito. Eu creio que isto é assim, porque a maioria dos crentes do primeiro século não precisavam que alguém lhes dissesse isso. Eles sabiam que a vida normal de um cristão é uma vida cheia do Espírito. O fato de nós estarmos tão confusos sobre esse assunto hoje em dia é uma prova triste do baixo nível espiritual da nossa vida. Apesar de a Bíblia não dizer muita coisa sobre este assunto, quando tomamos o Novo Testamento como um todo, sobrarão poucas dúvidas em nossa mente sobre o que significa ter uma vida cheia do Espírito, ou como ela pode se tornar real em nós. Eu creio que o ensino do Novo Testamento sobre como ficar cheio do Espírito Santo pode ser resumido em 3 expressões: compreensão, submissão e andar pela fé. O primeiro passo para ficar cheio do Espírito é compreensão. Há certas coisas que nós precisamos saber e compreender, verdades que Deus revelou em sua palavra, a Bíblia. Algumas destas verdades já foram mencionadas, mas vamos recapitulá-las para ter certeza de que as sabemos bem. Quais são elas? A primeira verdade que precisamos compreender é que Deus nos deu o seu Espírito Santo e que Ele mora em nós. Se eu aceitei a Cristo como meu Salvador, o Espírito de Deus habita em mim. Lembre-se, eu não preciso necessariamente sentir sua presença, mas isto não quer dizer que Ele esteja ausente. Precisamos compreender que sua presença é um fato. Deus prometeu que o Espírito viveria em todos os que pertencem a Cristo, e Deus não pode mentir. Nós aceitamos este fato pela fé. Também devemos compreender que Deus ordena que nós fiquemos cheios do Espírito. Isto significa que é sua vontade que você fique cheio. E recusar-se a ser cheio é agir contra a vontade de Deus. É uma ordem sua, e por isso é sua vontade. Talvez assim fique ainda mais claro. Deus quer nos encher com seu Espírito. Isto é algo maravilhoso para mim. Deus não nos dá uma medida cheia do Espírito, resmungando ou de má vontade. Não. Ele quer que nossas vidas sejam controladas e guiadas pelo Espírito Santo. Isto nos leva a outro ponto que devemos compreender, que é a presença do pecado em nossa vida. O que é que bloqueia a atuação do Espírito Santo em nossa vida? É o pecado. Antes de podermos ficar cheios do Espírito Santo, temos de resolver honesta e completamente todos os pecados conhecidos em nossa vida. Isto pode ser doloroso quando nos dispomos a encarar coisas que temos escondido ou nem mesmo reconhecido em nossa vida. Mas sem uma purificação dos pecados, não podemos ficar cheios do Espírito. E o primeiro passo para a limpeza é reconhecer a presença do pecado. O segundo passo para ser cheio do Espírito Santo é o que nós podemos chamar de submissão. O que eu quero dizer com isto? Com submissão eu me refiro à renúncia aos nossos métodos, procurando, acima de tudo, submeter-nos a Cristo como Senhor, ser governados por Ele em todas as áreas da nossa vida. Vemos a importância disto no que foi dito antes, sobre a maneira com que o pecado bloqueia o controle do Espírito Santo. A essência do pecado é a vontade própria, egocentrismo, ao invés de cristocentrismo. Para sermos cheios do Espírito, controlados e dominados por Ele, temos de colocar a Cristo no centro da nossa vida e tirar de lá o eu, ou seja, submeter-nos a Ele, permitir que Ele se torne Senhor em nossa vida.
Como concretizar isto? Há duas etapas para conseguir isto, a meu ver. Em primeiro lugar, arrepender-se e confessar os seus pecados. Acabamos de constatar que uma das coisas que temos de compreender é a profundeza do nosso pecado. Mas só compreender não é suficiente. Temos de confessar o pecado a Deus e nos arrepender dele. Muitas pessoas que são pecadoras podem até fazer uma lista dos pecados que são um problema para elas. Às vezes ficam tristes com a situação e gostariam que as coisas fossem diferentes, mas nunca mudam. Por quê? Porque nunca confessaram os pecados a Deus. Confessar é reconhecer o pecado, é admitir diante de Deus que eu sei que sou pendor, porque há certos pecados que eu sei que cometi. Existem pessoas que sugerem que nós devemos orar a Deus para que Ele nos encha com seu Santo Espírito. Isto pode ser válido, mas eu vejo pouco ou nada disto no Novo Testamento. Eu acho que ao invés disto, nós devemos orar que Deus tome total e completamente conta da nossa vida. Devemos orar que o eu seja tirado do nosso coração, amor próprio, vontade própria, autoambição, e que nós estejamos completamente à sua disposição. Chegamos agora à última etapa do ficar cheio do Espírito Santo, que eu gosto de chamar andar pela fé. Primeiro temos de compreender certas coisas, depois temos de nos submeter e entregar a Deus, e então temos de aprender o segredo de andar pela fé. O ponto central é este: quando estamos entregues a Deus e à sua vontade, nós estamos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo nos controla e domina. Agora, a partir desta verdade, temos de agir e andar ou viver na certeza plena de que Deus já nos encheu e que estamos sob seu controle. O apóstolo Paulo põe isto nestes termos: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos capítulo 6, versículo 11. O termo grego traduzido por considerar era às vezes usado no comércio e na matemática. Depois de uma transação comercial, por exemplo, a soma em dinheiro era registrada nos livros contábeis. Este ato era evidência de que o negócio estava concluído e que o pagamento havia sido feito. Quando nós nos entregamos a Cristo e o seguimos como o Senhor de nossa vida, nós sabemos que alguma coisa aconteceu. O Espírito Santo tomou conta de nós para nos guiar e dar poder. Vivemos agora pela fé, considerando-nos mortos para o pecado e vivos para Deus. Nós estamos cheios do Espírito Santo. Agora devemos viver à luz desta verdade. Não é fazer de conta, é agir com base na promessa de Deus. Durante o dia, às vezes, eu não estou consciente da sua presença. Outras vezes, estou. Mas no fim do dia, eu posso olhar para trás e lhe agradecer, porque vejo sua mão atuando. Ele prometera estar comigo neste dia e esteve. Você pode experimentar a mesma coisa, submetendo-se diariamente ao senhorio de Jesus Cristo. Entregue em cada dia a Ele, e que você possa, no fim de cada dia, olhar para trás e reconhecer que seu Santo Espírito tem sido seu guia e sua força, estando você sujeito a Ele. Viva pela fé.